Olá! Paz do Senhor, família! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, onde nos trazemos a palavra do Senhor para o conforto de nossos corações. Família, eu convido a vocês a deixarem seu like, e inscreva-se no canal para não perder mais vídeos. Deixem suas perguntas nos comentários para nós, então estaremos respondendo a todos, deixando um coraçãozinho nos seus comentários, e fiquem todos com Deus. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Jesus Cristo Vive, JA. Coloquem o JA no final, porque vocês acham melhor, aí encontram, aliás, melhor nosso canal. Mais rápido, né? É, mais rápido. Então aqui, também tem um significado aí, eu fiz depois que fui ver, né? Jorge Alcides. Jorge Alcides, deu boa. Então, começando mais um vídeo aí para vocês. Hoje vamos mexer com Noé, né? Noé. Então, aqui estamos e apresentando mais uma vez o nosso pequeno grande homem, Prof. Alcides Engel. Paz, São Jorge e todos que estão nos vendo nesse momento. Não sabemos que horário chega em você esse vídeo, mas sinta-se abençoado por Deus. Amém? Então, a paz do Senhor para cada um de vocês que estão nos assistindo. E aguentem nós aí até o final. E deixem o like. Inscrevam-se no canal se ainda não foram inscritos. E ativem o sininho das notificações. E comente se eu estou bonito. Para receber os próximos vídeos. E comentem para ver como é que tá a cabeleira do nosso... Essa cabeleira aí? Porque... Chama atenção. Chama atenção. O dia que ele cortou o cabelo, eu passei a mão na cabeça dele assim, tava que nem um carpê. Agora tá crescendinho um pouco. Mas é isso, a brincadeira à parte, e vamos ao que nos interessa. Que é uma pergunta muito importante aqui, senhor Alcides Engel, que é o nosso professor. E você aí que está do outro lado, desculpa nossas brincadeiras, né? Porque nós sempre levamos um pouco de humor junto com a verdade, porque não... Macia, né, irmão Jorge? Para não... Macia. Para nós, é o nosso jeito de fazer o vídeo, né? E muitos gostam, muitos não gostam, nós não podemos agradar a todos, porque nem Jesus Cristo conseguiu. Mas a maioria de vocês admira o Cláudio Duarte, né? Sempre as pregações dele são nesse ritmo, né? É isso aí. Então nós estamos aqui, somos para fazer a diferença, né? A diferença. Em nome de Jesus Cristo vive. E vamos à pergunta com o senhor Alcides. Senhor Alcides, agora ligue os neurônios, coloque eles para funcionar, porque... Então, é como diz aquela personagem dos Bananas de Pijamas que tinha uma época. Tinha. Tá pensando o que eu tô pensando? Vê um. Dois. Então é isso aí. Quem Noé amaldiçoou após sobre que foi visto em nudez? Quem não é amaldiçoou após saber que foi visto nudez? Ele resolveu de beber, eu acho, um pouco, né? Vamos começar desde o começo? Quem foi Noé? O fabricador da arca. A história dele começa já antes do nascimento, ou com o seu nascimento. O nome Noé quer dizer que este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, as quais provém da terra que o Senhor amaldiçoou. A palavra de amaldiçoou. Por que Deus amaldiçoou a terra? Porque o pecado entrou nela. E a terra ela começou desde o momento em que Adão pecou. Veja só, irmão Jorge, era uma coisa mais linda do mundo. Você olhava ali, as árvores frutíferas, coisa mais linda, o céu de um azul claro. Quando Adão pecou, tudo se modificou, tudo. Aquela beleza se foi, veio de
uma cor já acinzentada, aquela árvore cheia de fruto, o fruto com certeza começou a murchar, a cair. Era um paraíso, se tornou uma terra que produzia, segundo dizer a própria Bíblia, ela produzia cardos e espinhos. Foi uma terra trabalhosa. Para você conseguir o alimento, você tinha, como Deus falou para Adão, né? Do suor do teu rosto comerás do teu pão. Você sofrer ao lidar com ela. E essa maldição veio por causa do pecado. Então Noé queria dizer, esse nos consolará acerca de nossas obras. Por quê? Porque eles anteviam que esse rapaz, esse menininho, esse bebê Noé, seria uma pessoa diferente. E olha como o irmão Jorge falou, ele fez uma grande diferença. A terra estava totalmente corrompida, meus irmãos. Totalmente. Deus destruiu com o grande dilúvio. E Noé foi um novo Adão. Com ele começou todas as coisas novamente. Com ele começou, por exemplo, o homem era proibido de comer carne. Era proibido, antes do dilúvio. Depois do dilúvio, com a escassez do que se plantava e colhia, que você começou a colher com mais dificuldade, Deus permitiu um regime alimentar vindo também da proteína animal. Com Noé, começou a comer carne. E com Noé também, mas vamos falar um pouco mais. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Por quê? O mundo estava corrompido, mas Noé era diferente. Era uma pessoa que buscava a Deus, que obedecia a Deus. E ele obedeceu a Deus nos mínimos detalhes. Por exemplo, quando ele construiu a arca, quem foi o arquiteto da arca? Foi Deus. Deus falou todas as medidas, Deus falou o que ele tinha que usar, a madeira que ele tinha que usar, e Noé foi seguindo passo a passo o que Deus falou. Foi uma tarefa fácil? Não foi. Olha só, a madeira que ele tinha que construir, ele tinha que dar um jeito de serrar, tinha que dar um jeito de ir buscar no mato e trazer ali. Ele tinha que convencer as pessoas por que ele estava fazendo a arca. As pessoas achavam que ele era louco. Mas nunca choveu aqui, Noé. Mas se fala em chuva torrencial que vai dar um dilúvio, com certeza tem que explicar o que era dilúvio, tentar convencer o povo o que era dilúvio. Mas esse homem está ficando maluco, né? Está ficando maluco. Mas ele tinha achado graça ao Senhor. E somente ele sabia, o fim de toda a carne é chegado perante mim. Deus falando para Noé que ia exterminar com o mundo. Então Noé foi uma pessoa totalmente diferenciada, uma pessoa em que Deus podia contar, Deus podia confiar. Esse foi Noé. Não foi um homem simples como eu e você. Foi um homem escolhido de Deus. E na verdadeira acepção da palavra, ele foi um homem de Deus. No meio de geração corrompida, que estava fedendo no nariz de Deus, só essa pessoa. Só Noé, que tinha achado graça aos olhos do Senhor. E na verdade, meus irmãos, quando Noé achou graça aos olhos de Deus, olha só que bonito esse versículo. Assim fez Noé, segundo tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Nós temos obedecido tudo que Deus mandou? Muita coisa Deus nos manda e nós fazemos ao contrário, nem fazemos, né? Eu tive que dar uma risada porque a gente faz uma demora no ditado, né? Não, porque o Noé, ele foi fiel a Deus. Como tem o ditado, né? De espírito, né? E a gente já, para começo da história, não é fiel a Deus, né? Por exemplo, irmão Jorge, você vê, vamos na igreja. Na igreja o pastor assim, a pessoa fala, pastor, eu estou aqui para trabalhar, eu faço tudo o que o senhor mandar, mas o que ele quer é pregar. Mas o pastor fala para ele, vai lá dar uma carpida no terreno, vai lá, ou pega essa conta de água e luz e pague. Ele vai fazer?
Não vai fazer. E ele fala que eu faço tudo o que você mandar, pastor. Só para ele conseguir a oportunidade para pregar, para aparecer lá no púlpito, né? O doutor, o senhor, o professor, né? Ele quer somente ser visto. Ele não quer servir, ele quer ser visto. Mas Noé fez tudo o que o Senhor mandou. Tudo. Então é uma pessoa diferenciada. Mas nós vemos que depois que houve o dilúvio, começou a dar coisas estranhas na terra. Porque, bom Jorge, não tinha chovido ainda. Só um vapor descia e regava a terra, né? Era só um orvalho. Só um orvalho. Não tinha chuva. Daí choveu. Mexeu com tudo na terra. Mexeu com o clima da terra. Mexeu com o preparo das coisas. Noé, com certeza, antes do dilúvio, ele era agricultor. Ele plantava. Ele plantou com certeza. Ele sabia o que era uva. Ele comia uva. Ele fazia suco de uva. E ele fez a mesma coisa. E deixou, esqueceu em um jarro lá. E aquilo fermentou. Acostumado a tomar aquele suco de uva, tomou aquilo. Mas está com um gosto diferente, mas um gosto bom. E foi tomando. Ele não se sentiu se embriagar. Porque uma coisa, eu não vou mentir para vocês, eu vim do mundo, eu bebia bebida alcoólica. E uma coisa doce, que nem licor, por exemplo, você não vê que está ficando embriagado. Quando você vê, já está chamando Jesus de Genésio, né? Chamando Apocalipse de Policarpo. Você já está trocando tudo. E com Noé foi assim. Ele não viu que estava fermentando, não sabia do processo de fermentação. E ele tomou aquilo, doce, tá gostoso, nunca tinha tomado um suco de uva assim. Acabou que ele se embriagou. Um homem de Deus, Eu não vou condenar ele por causa disso, porque ele não sabia do processo da fermentação. Ele não sabia que tinha se tornado uma bebida embriagante, né? E se bebedou. E naquilo foi que ele tirou calor naquele lugar quente em Israel, né? Israel durante o dia é um calor medonho, passa facinho dos 50 graus. E à noite é frio, gélido. E ele se embriagou e se despiu. Aqui a Bíblia fala, quem não é amaldiçoa após saber que foi visto em nudez? Canaã, Cã ou Jafé. E ao se despir, o filho dele nunca tinha visto também aquilo, né? O pai sem roupa assim, né? Ele viu o pai ali, em vez de fazer alguma coisa, correu a espalhar notícia. Boato, fofoqueiro. E Deus não gosta de fofoqueiro, irmãos. Deus não gosta de fofoqueiro. E ele começou a espalhar. Então, o pecado de Canaã, o pecado de Cã não está em ele ter visto o pai nu. Porque durante a vida, meus irmãos, quem tem pais, às vezes o pai está doente, adoentado, o filho vai ter que dar banho no pai, vai ter que vestir o pai. Ele vai ou não vai ver o pai nu? Com certeza, né? Vai ver. Na vida ele vai ver. Então o pecado não residiu nisso. O pecado de Cã residiu no espalhamento. Você não sabe o que eu vi, rapaz? Você não vai acreditar que eu vi. Meu Deus, só você vendo. O pai pelado lá na tenda, saiu caçoando do pai, olha só, caçoando do pai, sem ter o respeito pelo pai, né? A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, né? Honra. Então, por aí vocês sabem que o pecado de Cã não foi ter visto o pai nu. O pecado de Cã foi ele estar espalhando o boato, a história, contando para todo mundo ouvir, né? Oh, meu pai tá achando bonito, engraçado. Aí estava o pecado de Cã. Aí que morou o pecado de Cã. E quando Noé acordou daquele, com certeza uma ressaca, uma dor de cabeça, meu Deus, né? Pai do céu, o pai não sabe o que Cã fez. O Cã viu o pai pelado lá, foi lá e contou para todo mundo, espalhou a notícia. Um patriarca, um homem como Noé ser difamado,
Será que é uma coisa que não constrangia o coração dele? Ele não ficou envergonhado de todo mundo estar falando mal dele, falando da vida dele? Um homem que foi espelho para todo mundo até ali, o filho chegar e estar espalhando histórias sobre ele? Aquilo foi uma grande decepção para Noé. Os outros 2 filhos foram lá e até fecharam o olho, foram lá e protegeram o pai, colocaram roupa no pai, vestiram o pai. E daí quando despertou, ele colocou uma maldição, não no filho que viu, mas no neto. Ele podia muito bem ter amaldiçoado Cã, mas amaldiçoou Canaã. Porque, com certeza, esse neto, a Bíblia não vai falar em lugar nenhum, mas com certeza esse neto também ajudou o pai, viu ali, ajudou a propagar histórias contra o grande patriarca Noé. Meu Deus, um homem que deveria ser não adorado, mas respeitado e reverenciado por tudo que ele fez, pela maneira que ele serviu a Deus, agora servindo de piada, de chacota, que a própria família estava espalhando. Então a atitude de Noé foi lançar uma maldição no filho. Alguns dizem até, só que a Bíblia não traz respaldo, que a maldição que pegou neles foi que eles seriam escravos, uma nação escrava, e por consequência então eles seriam da pele escura, porque a maioria dos escravos eram negros. Mas não, por causa que onde eles moravam tinha outra tonalidade de pele, né? E escravos tinha vários, tinha escravo branco, loiro, tinha escravo de tudo que é tipo, por causa que os reis, quando eles venciam uma nação vizinha, todo aquele povo se tornava escravo, todo aquele povo, não importava a cor, não importava, até reis se tornaram escravos. Então a maldição dele não foi isso. De fato eles foram amaldiçoados por Noé. Tem aquelas lutas até hoje, tem períodos de seca federal, vamos dizer assim, usar essa palavra, naquele lugar. Para eles conseguirem a alimentação deles com muito sacrifício, e reside essa maldição com a mesma maldição que residiu na terra. As suas dificuldades foi a maldição. Então a referência bíblica que o irmão Jorge usou foi Cã. Cã foi o pai de Canaã que foi amaldiçoado. Mas então, o que fica para nós hoje? Para a nossa meditação, irmão Jorge e irmão. O pai, a mãe, são pessoas que nós devemos reverenciar. O que a palavra de Deus diz? Que honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias sobre a terra. Um filho mal educado, um filho que não respeita o pai e a mãe, fatalmente morre cedo. Morre cedo porque ele está desrespeitando a maior autoridade depois de Deus. Porque Deus é Deus, daí o Pai, e daí ele está sob autoridade divina para ensinar, para educar aquele filho, até aquele filho poder ter seus familiares. E mesmo assim, né, irmão Jorge? Nós que tivemos nossos pais, nós obedecíamos, né? Casado, nós obedecíamos o pai e obedecíamos a mãe. Nós somos de uma época em que a gente bença pai, bença mãe. Hoje em dia o filho passa pelo pai, faz que nem vê. Faz que nem, às vezes vai da cozinha, o pai está na sala, faz de conta que é um qualquer ali, não cumprimenta. Velho, não fala meu pai, meu papai, ô velho, ô coroa. Então, esse respeito é uma coisa que tinha que ser resgatado de novo. Eu não sou saudosista dos tempos passados, mas uma coisa que tinha que voltar novamente era o respeito aos mais velhos. O respeito ao pai, o respeito à mãe, aos professores. No Japão, que é uma cidade, um país evoluído, meu Deus do céu, o próprio imperador, quando vê um professor na rua, o imperador ele não se curva para ninguém. Todo mundo tem que se curvar para ele, reverenciar ele. A única pessoa que ele reverencia, o próprio imperador, ele reverencia o professor. Porque ele sabe que se não fosse aquele professor, ele não estaria ali, em primeiro lugar, não teria seus ministros, não teriam
os grandes estadistas, os grandes escritores, os grandes advogados e médicos não existiriam se não fosse o professor. Então, Jorge, bencinha para mim aí. Então nós temos que estarmos reverenciando essas pessoas, né? Reverenciando a Deus, em primeiro lugar, nosso pai e nossa mãe, e as pessoas que nos ensinam a palavra de Deus. Respondida a questão, então, acho que deu o tempo certinho ali, né? Canaã foi amaldiçoado por Noé, mas não sem causa, né? A causa foi que ele desrespeitou o seu pai. Como é que é? Cã é pai. É pai do Canaã, que foi amaldiçoado. Uma terra que será resgatada quando Jesus voltar. Então, tá aí mais um vídeo chegando ao final. E aqui estamos nós, eu e mais o irmão Alcides, agradecemos a vocês que nós aguentaram até agora, né? E muito obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês poderosamente. E deixe seu like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações e deixe seu comentário. Deixa aí seu comentário, sua pergunta e pode falar aí do boné do Sr. Alcides. Fale se eu fico melhor de boi ou sem boi. Sem boi. Então tá aí respondida a pergunta. E é isso. O vídeo. Em nome de Jesus. Que Deus o abençoe. Cada um de vocês poderosamente. E fomos. Deus abençoe.